Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque essa é daquelas que mexem com o coração. Se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Já se inscreve no canal, deixa o like e segura firme, porque o que vou te contar hoje ainda dói aqui no peito só de lembrar. Eu sempre digo que a estrada conhece mais de mim do que qualquer pessoa. Desde que perdi a Maria, minha companheira de 30 anos, tudo que me resta é esse Scania vermelho, a poeira dos acostamentos e o silêncio do rádio desligado. A solidão é barulhenta quando a gente dirige sozinho. Era segunda-feira, 6 da manhã, e eu acabava de sair de Anápolis com destino a Montes Claros. O céu ainda tinha aquela cor de madrugada, meio roxo, meio cinza, que me lembrava dos olhos da Maria quando ela ficava brava comigo por chegar tarde. O cheiro de diesel se misturava com o aroma doce da cana queimada nos canaviais de Goiás. Meu nome é João Batista, mas todo mundo me chama de Batistão. 58 anos nas costas, 35 deles na estrada. A Maria sempre dizia que eu era casado com o caminhão, não com ela. Talvez tivesse razão. Agora que ela se foi, levada por um câncer maldito que chegou de mansinho e saiu levando tudo, só me restou o ronco do motor para me fazer companhia. O banco do carona ainda guardava o perfume dela. Às vezes, eu olhava para o lado esperando ver aquele sorriso banguela que me conquistou na festa junina de Pirenópolis, em 1985. Mas só via o vazio, aquele buraco que dói mais que qualquer ferida física. Naquela manhã, seguindo pela BR-153, o pensamento voava longe. Pensava na casa vazia que me esperava em Aparecida de Goiânia, nas panelas que não faziam mais barulho na cozinha, na televisão que ficava ligada só para espantar o silêncio. A estrada tinha virado minha fuga, meu jeito de não enfrentar a realidade de que estava completamente sozinho no mundo. O sol começava a esquentar o asfalto quando passei por Jaraguá. As cigarras cantavam alto, como se anunciassem que seria um dia quente. Liguei o ar-condicionado e ajustei o retrovisor. No reflexo, vi meus olhos fundos, cansados. Barba por fazer, cabelo grisalho despenteado pelo vento que entrava pela janela entreaberta. Maria, se você tivesse aqui, já estaria reclamando que eu não tomei café direito, murmurei sozinho, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. A estrada se estendia infinita à frente, uma linha reta cortando o cerrado brasileiro. De vez em quando, passava uma cerca, um curral com gado, uma casa simples com varal cheio de roupa balançando no vento. Vida comum, rotineira. Algo que eu tinha perdido para sempre. Foi quando, ao longe, na altura do KM 847, perto de um trevo que levava a Séries, vi uma movimentação estranha no acostamento. Reduzi a marcha, curiosidade misturada com cautela. Na estrada, a gente aprende a desconfiar de tudo que sai do normal. Encostei o Scania no acostamento com cuidado, o motor diesel roncando baixinho enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. A poeira levantada pelas rodas ainda estava se assentando quando ouvi o primeiro grito. Era um som que cortava a alma. Não era grito de brincadeira nem de susto. Era grito de dor, de desespero, de quem não tem mais para onde correr. Saltei da cabine, as botas fazendo barulho no cascalho. O calor bateu no meu rosto como uma bofetada. Devia estar uns 40 graus. O sol já alto queimando o cerrado. Caminhei uns 50 metros em direção ao barulho, o coração começando a bater mais forte. Foi quando vi a cena que nunca mais sairia da minha memória. Num descampado, cercado por uma cerca de arame farpado meio caída, tinha um homem de uns 50 anos. Terno cinza, sapato social sujo de terra, cabelo gomado que o suor já tinha desfeito. Nas mãos dele, um chicote de couro cru, daqueles que usam no gado. Mas não era gado que ele estava açoitando, era uma menina. Não era bem menina, devia ter uns 20 e poucos anos, magra, cabelo castanho preso num rabo de cavalo desfeito.
Estava ajoelhada no chão de terra vermelha, os braços erguidos tentando se proteger das chicotadas que caíam sobre ela como chuva de granizo. "Eu te falei que não queria você falando com aquela gente", gritava o homem, levantando o chicote mais uma vez. "Você vai aprender a me obedecer, Amanda." O nome dela era Amanda. Meu sangue gelou e ferveu ao mesmo tempo. Por um segundo fiquei paralisado. Não era problema meu. Eu não conhecia nem ele nem ela. Podia voltar para o caminhão, fingir que não vi nada, seguir viagem. Afinal, quem era eu para me meter na vida dos outros? Mas aí o chicote desceu de novo e o grito da Amanda ecoou pelo cerrado inteiro. Foi nesse momento que a voz da Maria sussurrou no meu ouvido, clara como se ela tivesse do meu lado. "Faz o que é certo, João. Sempre faz o que é certo." Saí correndo. "Solta ela!" Berrei com toda a força que tinha no peito. O homem parou no meio do movimento, o chicote suspenso no ar. Virou para mim com uma cara de quem não acreditava no que estava vendo. Os olhos dele eram pequenos, frios, cheios de uma raiva que parecia antiga. "Não se meta, caminhoneiro!" respondeu sem baixar o chicote. "Isso aqui é problema de família." Problema de família. Quantas vezes eu já tinha ouvido essa desculpa para justificar o injustificável? Cheguei mais perto, as mãos tremendo de nervoso e raiva. "Desde quando dor é problema de família?" falei, colocando-me entre ele e a Amanda. "Guarde essa porcaria e vá embora!" Ele me olhou de cima a baixo, medindo se eu seria capaz de enfrentá-lo. Eu era maior que ele, mais forte, mas ele tinha a arrogância de quem sempre mandou nos outros. Na terra dele, ele era rei, mas ali, naquele descampado, na beira da estrada que me criou, ele era só mais um covarde batendo numa mulher indefesa. "Você não sabe com quem está falando, seu ignorante", ele rosnou. "Eu sou o Coronel Machado, dono da fazenda Santa Rita. Tenho mais terra que você pode imaginar e posso fazer sua vida virar um inferno, coronel." Claro que era. Um daqueles homens que se acham donos de gente porque tem dinheiro e poder. O tipo que a Maria sempre dizia que estava fadado ao inferno. "Pode ser dono do mundo inteiro", respondi, sentindo uma coragem que não sabia que ainda existia em mim. "Mas aqui, neste momento, você é só um covarde batendo numa moça. E isso não vai acontecer na minha frente." O silêncio que se fez foi tenso como corda de viola. Só se ouvia o canto das cigarras e a respiração pesada da Amanda, que continuava no chão, tremendo. O vento quente balançava as folhas dos poucos ipês que cresciam ali perto. O coronel Machado hesitou. Devia estar calculando se valia a pena o confronto. Eu não me movi nem um centímetro, encarando ele direto nos olhos. Finalmente, ele cuspiu no chão e guardou o chicote na cintura. "Isso não vai ficar assim, caminhoneiro. Eu tenho memória boa e braço comprido." Deu as costas e caminhou em direção a uma Hilux prata que estava estacionada a uns 100 metros dali. Entrou no carro, batendo a porta com força e saiu cantando pneu, levantando uma nuvem de poeira que demorou para se assentar. Foi só aí que eu me abaixei para ver como a Amanda estava. E o que vi me partiu o coração em pedacinhos. Ajoelhei ao lado da Amanda no chão de terra batida. De perto, pude ver o estrago que o chicote tinha feito. O vestido simples, azul desbotado, estava rasgado nas costas. Havia marcas vermelhas nos braços dela, algumas já inchando, outras sangrando fininho. Mas o que mais me doeu foi ver os olhos dela. Não era só dor física. Era uma tristeza antiga, daquelas que se acumulam ano após ano, como poeira nos cantos da alma. "Moça, você está bem?" perguntei baixinho, tirando o lenço do bolso para limpar um filete de sangue que escorria do canto da boca dela. Amanda levantou a cabeça devagar, como se custasse muito esforço. Quando nossos olhares se encontraram, senti um aperto no peito. Era como se ela estivesse me pedindo desculpa por existir. "Obrigada", sussurrou, a voz rouca de tanto gritar. "O senhor não devia ter se metido. Ele vai voltar, ele sempre volta."
Ajudei ela a se levantar, segurando com cuidado para não machucá-la mais. Amanda era miúda, devia pesar uns 50 quilos molhada. Mas quando ficou em pé, vi que tinha uma postura estranha, meio curvada, como se carregasse um peso invisível nos ombros. "Como é seu nome completo, filha?" perguntei, guiando ela até a sombra de uma árvore próxima. "Amanda. Amanda Cristina." Ela parou, hesitou, depois continuou. "Machado. Amanda Cristina Machado." O sobrenome me atingiu como um soco no estômago. Filha. Era filha do homem que acabara de espancá-la com um chicote. "Você é filha dele?" Não consegui esconder o espanto na voz. Amanda abaixou a cabeça, as lágrimas caindo grossas na terra seca. "Sou, e antes que o senhor pergunte, não. Ele não é assim porque bebe ou porque tem problemas. Ele é assim porque pode, porque todo mundo na cidade tem medo dele e porque eu não tenho para onde ir." Sentei na terra ao lado dela, não me importando com o terno sujar. A história que Amanda começou a contar me fez entender que existe um tipo de prisão pior que as de cimento e ferro: a prisão do medo. O coronel Machado era dono da maior fazenda da região. Político influente, tinha fazendeiros, vereadores e até delegados no bolso. Amanda era filha única. A mãe tinha morrido quando ela era criança. "De tristeza", foram as palavras dela. E desde então, ela vivia sob o controle absoluto do pai. "Ele escolhe minha roupa, minha comida, meus horários. Não posso trabalhar, não posso estudar, não posso ter amigos." Amanda limpou o nariz com as costas da mão. "E se eu desobedeço?" Ela não precisou completar. As marcas no corpo dela falavam por si só. "Mas o que você fez para ele ficar assim hoje?" perguntei. Amanda olhou para longe, para os ipês que balançavam no vento quente. "Conheci um rapaz, Flávio. Trabalha na oficina mecânica da cidade. A gente se falava escondido quando eu ia ao mercado. Ele me tratava como pessoa, sorria para mim, perguntava como eu estava." Um sorriso triste passou por seu rosto machucado. "Ontem meu pai descobriu. Disse que eu estava se rebaixando com pobre, que ia dar um jeito no Flávio." Senti um frio na barriga. "Que tipo de jeito?" "O tipo de jeito que meu pai sempre dá quando alguém o incomoda. Flávio já foi avisado para se mudar da cidade. Se não..." Amanda não terminou a frase, mas eu entendi. Homens como o coronel Machado não faziam ameaças vazias. O sol estava ficando mais forte e eu via que Amanda estava passando mal. O choque, as feridas, o calor. Precisava tirá-la dali. "Vem comigo", falei me levantando. "Vou te levar para o hospital." "Não!" Ela se desesperou, segurando meu braço. "Não posso ir para o hospital. Ele tem gente lá. Vão contar para ele que eu procurei ajuda. E aí vai ser pior." "Então vem para o meu caminhão. Tenho um kit de primeiros socorros. A gente limpa esses ferimentos direito." Amanda hesitou, olhando para a estrada como se fosse um território proibido. "Se ele souber que eu saí daqui com um estranho..." "E ele vai saber?" perguntei. "Tem mais alguém por perto?" Ela olhou ao redor. "Só nós dois, o cerrado e o calor que começava a ficar insuportável." "Não", admitiu. "Então vem. Pelo menos você descansa um pouco na cabine, com ar-condicionado." Caminhamos devagar até o Scania. Amanda mancava um pouco. Provavelmente tinha levado chicotada nas pernas também. Abri a porta do lado do carona e a ajudei a subir. Quando ela se acomodou no banco, respirou fundo e fechou os olhos. "Fazia tempo que eu não me sentia segura", murmurou. Peguei minha maleta de primeiros socorros e comecei a cuidar dos ferimentos dela. Enquanto passava mercurocromo nos cortes, Amanda falou baixinho. "Por que o senhor me ajudou? Não me conhece de lugar nenhum." A pergunta me pegou desprevenido. Por um momento, vi o rosto da Maria naquela cabine, lembrando de todas as vezes que ela me disse para sempre defender os mais fracos. "Porque é o certo a se fazer, filha. E porque..." Engoli em seco. "Porque minha esposa sempre me ensinou que a gente não pode fingir que não vê quando alguém está sofrendo."
Sua esposa é uma mulher sábia, Amanda disse, sorrindo pela primeira vez desde que a conheci. Era, corrigi, sentindo o nó familiar na garganta. Era uma mulher sábia. Amanda me olhou com compreensão nos olhos e, naquele momento, duas almas feridas se reconheceram em silêncio. Sinto muito, ela sussurrou. Deve ser muito difícil. É, mas hoje sinto que ela está aqui comigo, guiando minhas escolhas. Terminei de cuidar dos ferimentos visíveis, mas sabia que as feridas mais profundas levariam muito mais tempo para cicatrizar. E agora? Amanda perguntou. O que eu faço? Não posso voltar para casa, não posso ficar aqui. E o senhor tem sua vida, sua viagem. Olhei para ela, depois para a estrada que se estendia à frente. Por 6 meses, eu tinha rodado essas estradas fugindo da solidão, carregando minha dor como se fosse a única carga que eu soubesse transportar. Mas ali, naquele momento, pela primeira vez desde que perdi a Maria, senti que talvez eu pudesse carregar algo além da minha própria tristeza. Talvez pudesse carregar esperança. Você quer conhecer Minas Gerais? Perguntei ligando o motor. Amanda me olhou sem entender. Meu destino é Montes Claros. De lá, posso te levar para onde você quiser ir. Tem uma prima, uma amiga, alguém que pode te ajudar? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Tem minha tia Rosa. Ela mora em Belo Horizonte. Sempre disse que se um dia eu precisasse... Mas como vou chegar até lá? Não tenho dinheiro, não tenho documento. Uma coisa de cada vez, falei, ajustando o espelho retrovisor. Primeiro, vamos sair daqui. Depois, a gente pensa no resto. Engrenei a primeira marcha e o Scania começou a se mover. Pelo retrovisor, vi o descampado onde tudo tinha começado ficando cada vez menor. Amanda estava quieta, olhando pela janela. Depois de uns quilômetros, ela disse: fazia 5 anos que eu não saía dos limites da fazenda. Como é que é? Não consegui esconder a surpresa. Meu pai não me deixava. Dizia que o mundo lá fora era perigoso para moças como eu. Ela riu, mas era um riso sem alegria. Perigoso era ficar lá dentro. Continuamos rodando em silêncio por um tempo. O ronco do motor, o barulho do vento, o canto das cigarras que ia sumindo conforme nos afastávamos do cerrado. Amanda adormeceu encostada na janela e eu aproveitei para pensar. Estava levando uma desconhecida no meu caminhão. Uma desconhecida que era filha de um homem poderoso e perigoso. Um homem que havia prometido que aquilo não ficaria assim. Mas olhando para Amanda dormindo, com o rosto relaxado pela primeira vez desde que a conheci, soube que tinha feito a escolha certa. A Maria sempre dizia que Deus coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Talvez Amanda fosse minha chance de fazer algo que realmente importasse. Talvez fosse minha chance de transformar dor em esperança. Obrigado, Maria, murmurei baixinho, olhando para o céu através do para-brisa. Obrigado por me mostrar o caminho. Eram quase 2 da tarde quando passamos por Ceres. O sol estava inclemente, transformando o asfalto numa chapa quente que fazia o ar tremer. Amanda tinha acordado fazia uns 20 minutos e estava olhando pela janela, fascinada com tudo que via. As casas simples, as pessoas na calçada, o movimento normal de uma cidade pequena. Nunca imaginei que existia tanta vida assim fora da fazenda, ela murmurou, vendo uma criança correndo atrás de um cachorro vira-lata. Eu estava contando para ela sobre Montes Claros, sobre como era a cidade, quando o celular dela tocou. O aparelho estava numa bolsinha pequena que ela carregava. Amanda olhou para a tela e empalideceu. É ele, sussurrou. Atende não, falei rápido, deixa tocar. Mas o telefone não parava. Tocava, parava uns segundos, tocava de novo. Na 5ª ligação, Amanda estava tremendo. Se eu não atender, vai ser pior. Ele vai nada. Você não está mais na fazenda dele. Mas eu mal tinha terminado de falar quando vi pelo retrovisor uma Hilux prata ganhando velocidade na nossa direção.
Meu sangue gelou. Amanda, abaixa a cabeça e não olha para trás, falei, tentando manter a calma na voz. Por quê? O que foi? Seu pai. Ele tá vindo atrás da gente. O medo voltou para os olhos dela como uma tempestade. Amanda se abaixou no banco, tentando se esconder, e eu pisei fundo no acelerador. O Scania respondeu com um rugido, mas caminhão carregado não é carro de corrida. A Hilux estava ganhando terreno rapidamente. Ele me achou. Amanda soluçava. Como ele me achou? O celular, percebi. Ele deve ter como rastrear seu celular. O que a gente faz? Olhei ao redor procurando uma saída. Estávamos numa reta longa, sem posto, sem cidade, só cerrado dos dois lados. A Hilux já estava a uns 200 metros e se aproximando. Foi aí que vi à frente umas nuvens pretas se formando no horizonte. Chuva, uma daquelas tempestades de verão que chegam de repente e transformam tudo em caos. Segura firme, avisei Amanda. Vou tentar uma coisa. Acelerei quanto pude, forçando o motor. A Hilux estava agora a uns 100 metros e eu conseguia ver o Coronel Machado no volante, os olhos dele cheios de raiva mesmo à distância. As primeiras gotas de chuva bateram no para-brisa como balas perdidas. Em questão de minutos, virou um temporal. A chuva caía tão forte que mal conseguia ver a estrada. Liguei o limpador no máximo e reduzi a velocidade. Por que você está diminuindo? Amanda perguntou aflita. Porque ele também vai ter que diminuir. E eu conheço essa estrada melhor que ele. A uns 5 quilômetros à frente, sabia que tinha um trevo para uma estrada de terra que levava a uma cidadezinha chamada Rialma. Se conseguisse chegar lá antes que ele me visse dobrar, a chuva estava do nosso lado. A visibilidade era quase zero. Quando chegamos no trevo, fiz a curva sem buzinar, sem dar seta, torcendo para que o Coronel Machado não tivesse visto. A estrada de terra virou lama na mesma hora. O Scania derrapava, mas eu conhecia como dirigir no barro. Cresci fazendo isso. Reduzi mais ainda, usando a primeira marcha, deixando o caminhão encontrar o próprio equilíbrio. Conseguimos? Amanda perguntou, ainda abaixada. Ainda não. Fica quietinha aí. Rodamos mais uns 10 minutos na lama até chegar em Rialma. Era uma cidade pequena. Devia ter uns 3.000 habitantes. Parei o caminhão na frente da igreja, no centro da cidade, embaixo de uma árvore grande. Agora você pode levantar, falei. Amanda se endireitou, olhou ao redor e pela primeira vez, desde que a conheci, sorriu de verdade. A gente conseguiu se esconder? Por enquanto sim, mas não é definitivo. Ele vai procurar, vai perguntar. Homem como seu pai não desiste fácil. A chuva continuava caindo forte, tamboreando no teto da cabine. Amanda pegou o celular e, sem hesitar, retirou a bateria. Assim ele não consegue mais me rastrear, disse, decidida. Fiquei impressionado com a mudança nela. A menina assustada estava dando lugar a uma mulher determinada. Escuta, Amanda, falei. Vou ser franco com você. Se a gente continuar na estrada principal, ele vai nos encontrar. Ele tem dinheiro, influência, pode colocar gente procurando por nós em todo posto, todo pedágio. Mas eu conheço um caminho alternativo. Que tipo de caminho? Estradas vicinais, de terra, asfaltadas, mas antigas. Vai demorar mais para chegar em Belo Horizonte, mas é mais seguro. Amanda pensou por um momento, olhando a chuva que caía lá fora. Quanto tempo a mais? 2, 3 dias. A gente vai ter que parar para dormir, comer, abastecer e vai ser perigoso. Essas estradas passam por lugares bem isolados. Mais perigoso que ficar com meu pai? A pergunta dela me calou. Olhei para as marcas ainda vermelhas no braço dela e entendi que não havia comparação possível. Não, admiti. Definitivamente não. Então vamos. Esperamos a chuva diminuir um pouco e saímos de Rialma por uma estradinha que levava ao interior de Goiás. O GPS não conhecia aquela rota.
Então tive que guiar pela memória e por algumas mapas rodoviários velhos que guardava no porta-luvas. Como você conhece todos esses caminhos? Amanda perguntou, vendo eu navegar pelas estradas secundárias com facilidade. 35 anos de estrada ensina muita coisa. Quando a gente anda tanto quanto eu andei, aprende que sempre tem um caminho alternativo. Às vezes mais longo, às vezes mais difícil, mas sempre tem. Igual na vida? A pergunta dela me pegou de surpresa. Olhei para Amanda e vi uma inteligência nos olhos dela que a vida dura não tinha conseguido apagar. Igual na vida, confirmei. Rodamos o resto da tarde por estradas que passavam por fazendas, pequenos povoados, pontes de madeira sobre córregos. A paisagem ia mudando devagar, o cerrado dando lugar aos primeiros morros de Minas Gerais. Quando o sol começou a se pôr, paramos numa cidadezinha chamada Paracatu. Era um lugar pequeno, mas arrumado, com uma praça central e algumas pousadas simples. A gente vai dormir aqui, decidi. Amanhã continuamos viagem. Juntos? Amanda perguntou, corando um pouco. Não, filha. Você fica num quarto, eu fico no outro. Só vou ficar por perto para ter certeza que você está segura. Encontramos uma pousada familiar na rua principal. A dona, uma senhora simpática chamada Dona Conceição, nem fez perguntas quando expliquei que Amanda era minha sobrinha e que estávamos viajando. Depois que Amanda se instalou no quarto dela, sentei na varanda da pousada com uma cerveja gelada, olhando o movimento da cidade pequena. Crianças brincando na praça, velhos conversando nos bancos, vida simples e boa. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Caminhoneiro? A voz era grossa, ameaçadora. Reconheci na hora. Coronel Machado. Meu coração disparou, mas forcei a voz a sair firme. Como conseguiu meu número? Eu tenho recursos que você nem imagina e tenho uma proposta para você. Não quero ouvir proposta nenhuma. Vai querer, sim. Devolve minha filha e eu esqueço o que aconteceu hoje. Simples assim. Sua filha é livre para ir onde quiser. Uma risada fria ecoou do outro lado da linha. Livre? Você não conhece nada da vida, caminhoneiro. Amanda é minha filha, minha responsabilidade. E você está cometendo um sequestro. Sequestro? Eu salvei ela de você. Prove. Onde estão as provas? As testemunhas? Quem vai acreditar na palavra de um caminhoneiro contra a minha? Fiquei em silêncio, porque sabia que ele tinha razão. Num confronto legal, ele levaria vantagem. Olha, ele continuou, a voz mais calma agora, mais perigosa. Eu sei que você acha que está fazendo o bem, mas você não entende a situação. Amanda é especial, precisa de cuidados, de supervisão. Você está colocando ela em risco. O único risco que ela correu foi ficar perto de você. Devolve ela até amanhã de manhã e a gente esquece tudo. Não devolve... A voz dele ficou fria como gelo. E eu garanto que você vai se arrepender pelo resto da vida. Curta, diga-se de passagem. A ligação caiu. Fiquei ali na varanda, segurando o celular, as mãos tremendo um pouco. Não era medo por mim, era medo por Amanda. E pela primeira vez, desde que decidi ajudá-la, me perguntei se tinha feito a coisa certa. Do quarto dela, ouvi o som baixinho da televisão. Amanda devia estar assistindo alguma coisa, experimentando a liberdade de escolher o próprio programa. Uma liberdade simples que qualquer pessoa merecia ter. Desliguei o celular. Não importava as ameaças do Coronel Machado. Não importava os riscos. Amanda merecia sua chance de liberdade. E eu ia fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para garantir que ela tivesse. Maria, murmurei, olhando as estrelas que começavam a aparecer. Me dá força para fazer o que é certo. E naquele momento, senti como se uma brisa suave tivesse passado por mim, trazendo o perfume de sempre vivas que ela tanto amava. Acordei antes do sol nascer, como sempre fazia. O hábito de 35 anos na estrada não se perde da noite para o dia. Mas dessa vez,
Não foi só o relógio biológico que me despertou. Foram os gritos, gritos abafados vindos do quarto ao lado. Amanda, saltei da cama, vesti a primeira roupa que encontrei e corri para o corredor. A porta do quarto dela estava fechada, mas os gemidos de dor vinham claros por debaixo da fresta. Bati na porta. Amanda, você tá bem? Silêncio. Depois, um soluço baixinho. Amanda, eu vou entrar, tá bom? Não, não precisa, foi só um pesadelo. Mas pela voz embargada dela, eu sabia que não era só isso. Abri a porta devagar. O quarto estava escuro, apenas a luz da madrugada entrando pela janela. Amanda estava sentada na cama, as pernas encolhidas contra o peito, tremendo. Posso acender a luz? Perguntei. Ela fez que sim com a cabeça. Quando a lâmpada se acendeu, vi que ela estava suada, os cabelos grudados na testa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quer conversar sobre isso? Sentei na cadeira ao lado da cama, mantendo distância respeitosa. Amanda ficou em silêncio por um tempo longo. Depois, como se as palavras tivessem vida própria, começaram a sair. Eu sonhei com minha mãe. Conte pra mim. Ela estava me chamando, dizendo que eu era uma menininha corajosa, que não podia desistir. Amanda limpou o nariz com as costas da mão. Mas no sonho, eu via ela do jeito que morreu, magra, doente, com medo dele. Ela morreu de quê? Câncer, foi o que ele disse para a cidade toda. Mas eu sei a verdade. Amanda me olhou nos olhos e o que vi lá me gelou o sangue. Ela morreu de apanhar. Senti como se alguém tivesse socado meu estômago. A Maria também tinha morrido de câncer, mas de verdade. Morreu cercada de amor, cuidada, respeitada. Imaginar uma mulher morrendo de violência, ainda por cima na frente da filha. Amanda, como você pode ter certeza? Porque eu vi. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas muito fundas. Eu tinha 15 anos. Ele chegou em casa bêbado, mais bêbado que o normal. Minha mãe tinha queimado o feijão. Uma coisa boba, né? Acontece com todo mundo. Amanda parou, as lágrimas descendo silenciosas pelo rosto. Ele começou a gritar, depois a empurrar ela. Minha mãe caiu, bateu a cabeça na quina da mesa da cozinha. Começou a sair sangue, muito sangue. Meu Deus! Ela ficou 3 dias internada. O médico disse que tinha sido um acidente doméstico. Ela voltou para casa, mas nunca mais foi a mesma. Dor de cabeça constante, esquecia das coisas. Às vezes não me reconhecia. 6 meses depois, morreu dormindo. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Era uma raiva fria, calculada, que fazia meu peito doer. Porque você nunca contou isso para ninguém. Para quem? Para o delegado que recebe dinheiro do meu pai? Para o médico que fechou os olhos? Para o padre que aceita as doações dele? Amanda riu, mas era um riso amargo. Quem ia acreditar numa menina contra o Coronel Machado? Ficamos em silêncio por um tempo. Lá fora, os primeiros pássaros começavam a cantar, anunciando o amanhecer. Existe mais alguma coisa que você não me contou? Perguntei. Amanda hesitou, mordeu o lábio, depois levantou da cama e foi até uma bolsinha pequena que estava em cima da cômoda. Tirou de lá um pendrive azul. Tem isso. O que é? Arquivos, documentos, gravações de áudio. Ela segurou o pendrive como se fosse uma bomba. Coisas que meu pai não sabe que eu tenho. Que tipo de coisas? Conversas dele com políticos, com grileiros, com pistoleiros, documentos falsos de terra, ameaças de morte. Amanda se sentou de novo na cama. Eu gravava escondida, copiava documentos quando ele não estava em casa. Não sabia direito por quê, só sabia que um dia poderia precisar. Olhei para o pendrive como se estivesse vendo um fantasma. Aquilo ali podia mudar tudo, ou nos matar. Amanda, você entende o que isso significa? Significa que talvez eu consiga fazer justiça pela minha mãe e por todas as outras pessoas que ele machucou.
Também significa que ele vai mover céu e terra para recuperar isso, e que agora nós dois somos alvos. Eu sei. Ela olhou para mim com uma determinação que não tinha visto antes. Por isso que eu preciso chegar na minha tia Rosa. Ela é promotora aposentada, vai saber o que fazer com isso. Tudo fazia sentido agora. O desespero do coronel para recuperar a filha não era só orgulho ferido ou controle. Era medo. Medo do que ela sabia, do que ela tinha. Por que você não me contou isso antes? Porque... Amanda abaixou a cabeça. Porque se você soubesse, talvez não quisesse me ajudar. É perigoso demais. Levantei da cadeira e fui até a janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Lá fora, Paracatu acordava devagar. Uma senhora varrendo a calçada, um padeiro abrindo a loja, vida normal de gente normal. Mas a nossa vida tinha deixado de ser normal no momento em que eu decidi parar o caminhão naquela estrada. Batistão? Amanda chamou baixinho. Você vai me abandonar agora? Me virei para ela. Estava com medo, isso era óbvio, mas também tinha uma coragem nos olhos que me lembrou da Maria quando ela decidiu enfrentar o câncer de peito erguido. Não, falei, não vou te abandonar. Mesmo sabendo do perigo, pensei na Maria, nas últimas palavras que ela me disse antes de partir. João, quando você encontrar alguém que precisa de ajuda, não pensa duas vezes, só ajuda. O resto a gente resolve depois, principalmente sabendo do perigo. Amanda sorriu e foi como se o sol tivesse entrado no quarto. Obrigada. Mas agora vamos ter que ser mais espertos. Se ele tem aqueles recursos todos que disse ter, vai estar nos procurando em cada posto, cada cidade. Você tem algum plano? Olhei para o pendrive que ela ainda segurava. Primeiro vamos fazer cópias disso. Várias cópias, em lugares diferentes. Depois, vamos dar um jeito de mandar uma cópia para sua tia, para ela já ir preparando o terreno. E como vamos fazer isso? Ainda não sei, mas vai dar certo. Caminhei em direção à porta. Vamos tomar café e pensar melhor. Mas primeira coisa, você não anda mais com esse pendrive no corpo. É perigoso demais. Uma hora depois, estávamos na copa da pousada, tomando café com Dona Conceição. A senhora estava animada, contando sobre a filha que morava em Belo Horizonte. Minha Letícia trabalha numa gráfica lá na capital. Sempre digo para ela que devia voltar pro interior. Mas vocês sabem como é, né? Juventude gosta é da cidade grande. Foi aí que tive uma ideia. Dona Conceição, a senhora tem contato com sua filha? Claro! Falo com ela todo dia pelo WhatsApp. A gráfica dela faz que tipo de serviço? De tudo um pouco. Cartão, folder, banner. Por quê? Olhei para Amanda, que entendeu na hora onde eu queria chegar. É que a gente precisa mandar uns documentos importantes para Belo Horizonte, mas pelos correios vai demorar muito. Ah, se é só isso. Dona Conceição sorriu. Minha Letícia vem me visitar todo final de semana. Volta para BH na segunda-feira. Se vocês quiserem, posso pedir para ela levar. Isso seria perfeito, Amanda disse, pegando minha mão por baixo da mesa. Mas tem que ser uma coisa bem discreta, completei. Documentos de herança. Família é sempre complicada, né? Sei bem como é. Não se preocupem. Minha Letícia é de confiança. Depois do café, enquanto Amanda conversava com Dona Conceição sobre Belo Horizonte, saí para dar uma volta na cidade e pensar. Paracatu era daquelas cidades que parecem ter parado no tempo. Casas antigas, praça com coreto, igreja no alto do morro. Foi caminhando por ali que percebi uma coisa. Pela primeira vez em 6 meses, eu não estava pensando na Maria a todo momento. Não estava carregando aquele peso na alma que me acompanhava desde que ela partiu. Ainda sentia saudade, ainda doía. Mas agora tinha algo mais. Um propósito, uma missão, alguém que dependia de mim. Talvez fosse isso que a Maria queria dizer quando falava sobre ajudar os outros. Talvez ela soubesse que a melhor forma de curar um coração partido
fosse enchê-lo com o amor por outra pessoa que precisava de ajuda. Voltei para a pousada com o peito mais leve. Amanda estava na varanda, lendo um livro que tinha pego emprestado da Dona Conceição. "Como você está se sentindo?" perguntei. "Melhor." Ela fechou o livro e olhou para mim. "Sabe, essa é a primeira vez na vida que eu tô lendo um livro porque eu quis, não porque alguém mandou." "Que livro é?" "O Cortiço, do Aloísio Azevedo. Dona Conceição disse que é um clássico." Sorri. Amanda estava descobrindo a liberdade, um livro de cada vez. "Então vamos fazer assim", falei. "Hoje a gente descansa, organiza os documentos, faz as cópias. Amanhã cedinho, continuamos viagem." "E se ele aparecer aqui?" "Não vai aparecer. Paracatu não é lugar que ele imagina que a gente viria. É pequena demais, simples demais para ele." Mas enquanto falava isso, uma parte de mim torcia para estar certo. Porque se o Coronel Machado nos encontrasse ali, não haveria lugar para correr. E eu não podia deixar nada acontecer com Amanda. Não depois de tudo que ela já tinha sofrido. Não depois de descobrir que salvar ela talvez fosse minha própria salvação também. Saímos de Paracatu antes do sol nascer completamente, quando a cidade ainda dormia e só os gatos de rua faziam companhia ao ronco do motor. Amanda estava diferente naquela manhã, mais ereta, mais desperta. Como se carregar aqueles segredos por tanto tempo tivesse sido um peso invisível que finalmente estava sendo dividido. Dona Conceição tinha nos dado um mapa rodoviário velho e uns sanduíches para a viagem. Na hora da despedida, ela abraçou Amanda como se fosse uma neta. "Qualquer coisa, vocês me ligam, tá bom?" tinha dito, colocando um papel com o telefone da filha Letícia na mão de Amanda. "E cuidem-se muito." Agora, rodando pela MG 188 em direção a Montes Claros, eu sentia que estávamos chegando ao final de alguma coisa. Não só da viagem, mas de uma etapa da vida dos dois. "Batistão", Amanda disse, olhando pela janela para a paisagem que ia mudando de cerrado para montanhas. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Por que você nunca teve filhos? Você e sua esposa?" A pergunta me pegou desprevenido. Era algo que eu e a Maria raramente conversávamos, uma dor que a gente carregava em silêncio. "A gente tentou", falei, a voz saindo mais rouca que eu queria. "Por muitos anos, mas não veio. O médico disse que talvez fosse estresse, talvez genética, talvez só não era para ser mesmo." "Vocês pensaram em adotar?" "Pensamos. A Maria queria muito. Mas eu sempre arranjava uma desculpa. A estrada, o trabalho, a casa pequena." Parei, sentindo o peso das escolhas não feitas. Acho que eu tinha medo. Medo de não ser bom pai, de não conseguir cuidar direito. Amanda ficou quieta por um tempo, processando. "Você sabe que é um pai maravilhoso, né?" "Como assim?" "Comigo, do jeito que você me protegeu, me cuidou, me respeitou. Nunca ninguém fez isso por mim, nem meu próprio pai." Ela limpou uma lágrima que insistia em escorrer. "Se eu tivesse escolha, gostaria de ter sido sua filha." Tive que parar o caminhão no acostamento. Não conseguia dirigir com os olhos cheios d'água. Amanda me olhou preocupada. "Eu disse alguma coisa errada?" "Não, filha. Você disse a coisa mais certa que alguém já me disse na vida." Nos abraçamos ali, dentro da cabine do Scania, no meio de uma estrada poeirenta de Minas Gerais. E naquele abraço, duas almas feridas encontraram a família que nunca tinham tido. Foram mais 3 horas até Montes Claros. Chegamos na cidade grande no meio da manhã, o movimento já intenso, o calor apertando. Amanda estava fascinada com o tamanho da cidade, com os prédios, com a quantidade de gente. "É maior que eu imaginava", disse, o nariz colado na janela. "E Belo Horizonte é 10 vezes maior que isso", avisei. "Vai ser um choque." Paramos num posto para abastecer e almoçar. Enquanto o frentista cuidava do caminhão, fomos ao restaurante. Foi lá que aconteceu o que eu mais temia. Amanda tinha ido ao banheiro quando um homem de terno se aproximou da mesa. Alto, magro,
óculos escuros, jeito de quem estava acostumado a intimidar. João Batista, disse meu nome como se fosse uma sentença. Quem quer saber? Alguém que tem uma proposta para você. Ele se sentou sem ser convidado. Meu chefe é um homem generoso. Está disposto a pagar R$ 50.000 pela devolução de algo que pertence a ele. Não sei do que você está falando. Claro que sabe, a filha e... Ele fez uma pausa significativa. As coisas que ela levou. Meu sangue gelou. Eles sabiam do pendrive. 50 mil, repetiu o homem. É muito dinheiro. Dá para você comprar uma casa nova, um caminhão novo, começar vida nova. E se eu disser não? O sorriso dele desapareceu. Você não vai dizer não, porque se disser, tanto você quanto a menina vão ter um acidente muito feio na estrada. Você entende? Foi quando Amanda voltou do banheiro. Viu o homem, percebeu a tensão na mesa e empalideceu. Olá, Amanda, o homem disse sem tirar os olhos de mim. Seu pai está com saudades. Vamos embora, Amanda sussurrou. Vocês têm até às 6 da tarde. O homem continuou, se levantando. Posto Ipiranga da saída da cidade, BR-135. Tragam tudo. Ele jogou um cartão na mesa e saiu, deixando um rastro de ameaça no ar. Amanda estava tremendo quando chegamos de volta ao caminhão. Eles sabem, ela chorava. Sabem de tudo. A gente não vai conseguir. Vai sim. Liguei o motor, as mãos firmes no volante apesar do medo. Mas não do jeito que eles esperam. Saímos de Montes Claros pela BR-135, mas em vez de ir para o sul em direção a Belo Horizonte, fui para o norte em direção à Bahia. Amanda me olhou sem entender. Para onde a gente está indo? Você lembra que eu disse que sempre tem um caminho alternativo? Lembro. Pois é, a gente vai chegar em Belo Horizonte, mas dando a volta. Por Janaúba, Salinas, depois descendo pelo Vale do Jequitinhonha. Isso vai demorar muito mais. Vai. Mas eles vão ficar esperando a gente no posto até às 6 da tarde. Quando perceberem que não vamos aparecer, já vamos estar longe. Rodamos o dia inteiro por estradas secundárias, passando por cidadezinhas que pareciam ter parado no tempo. À tarde, paramos em Salinas para descansar e comer alguma coisa. Foi numa lanchonete simples de beira de estrada que Amanda me disse: Batistão, independente do que acontecer, eu quero que você saiba que esses foram os melhores dias da minha vida. Não fala assim, ainda tem muitos dias bons pela frente. Eu sei, mas é que, pela primeira vez na vida, eu me senti protegida, me senti amada. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Se a gente não conseguir chegar em Belo Horizonte, a gente vai conseguir. Mas se não conseguir, eu quero que você pegue o pendrive e entregue para a polícia, promete? Prometo, mas não vai ser necessário. Continuamos viagem no finalzinho da tarde. O sol estava se pondo quando finalmente pegamos a BR-381, a estrada que levaria direto a Belo Horizonte. Amanda dormia no banco do carona, a cabeça encostada na janela, e eu aproveitei para pensar em tudo que tinha acontecido. 5 dias atrás, eu era só um caminhoneiro viúvo, perdido na própria tristeza, sem propósito nem esperança. Agora, eu tinha uma filha, porque era assim que eu via a Amanda, como a filha que nunca tive. E tinha uma missão: garantir que ela fosse livre. Era quase meia-noite quando chegamos na periferia de Belo Horizonte. A cidade grande pulsava mesmo de madrugada, luzes em todas as direções, movimento constante. Amanda acordou com o barulho do trânsito. A gente conseguiu? A gente conseguiu. Ela me deu o endereço da tia Rosa, numa rua do bairro Funcionários. Eram 2 da madrugada, quando paramos na frente de um prédio de classe média, bem cuidado. E agora? Amanda perguntou. Agora você vai viver sua vida. Descemos do caminhão e fomos até o porteiro. Amanda explicou quem era, e o homem, meio sonolento, ligou para o apartamento. Poucos minutos depois, uma mulher de uns 60 anos descia correndo pelo elevador. Amanda! Meu Deus, Amanda! Era a tia Rosa.
O abraço das duas foi emocionante de ver. 20 anos sem se encontrar, mas o carinho estava ali, intacto. Tia Rosa, este é o Batistão. Ele me salvou. Rosa me olhou com gratidão nos olhos. Como posso te agradecer? Não precisa me agradecer. Precisa é cuidar bem dela. Podem ter certeza disso. Amanda se virou para mim e vi que estava chorando. E agora? A gente nunca mais vai se ver? Claro que vamos. Belo Horizonte fica na minha rota. Vou sempre dar uma passadinha para ver como você tá. Promete? Prometo. Nos abraçamos mais uma vez. Um abraço longo de pai e filha, de duas pessoas que se salvaram mutuamente. Obrigada por me ensinar que existe bondade no mundo. Amanda sussurrou. Obrigado por me ensinar que ainda vale a pena lutar pelos outros, respondi. A tia Rosa levou Amanda para cima, prometendo que no dia seguinte começariam a cuidar de toda a documentação, das denúncias, de tudo que fosse necessário para que o Coronel Machado pagasse pelos crimes. Fiquei ali na calçada, vendo elas subirem, sentindo um misto de alegria e saudade. 6 meses depois da morte da Maria, finalmente consegui entender o que ela queria me dizer sobre ajudar os outros. Ajudando Amanda, eu tinha me ajudado. Cuidando dela, eu tinha me curado. Voltei para o caminhão e liguei o motor. Tinha uma entrega para fazer em São Paulo, prazo apertado. Vida de caminhoneiro continuava, mas agora era diferente. Agora eu tinha uma família de novo. Uma filha em Belo Horizonte, uma memória boa de quem eu podia ser quando parava de fugir da vida. Quando cheguei na BR-381, peguei o celular e mandei uma mensagem para Amanda. Chegou bem? Tô com saudade já. A resposta veio quase na hora. Cheguei sim, papai do coração. Saudade também. Dirige com cuidado. Papai do coração. Sorri sozinho na cabine. Maria, falei pro vento que entrava pela janela. Obrigado por me mostrar o caminho. Encontrei nossa filha. E pela primeira vez em muito tempo, segui viagem com o coração cheio em vez de vazio, com esperança em vez de saudade, com a certeza de que alguns encontros na estrada podem mudar tudo. A estrada continua, mas agora ela não é mais fuga, é caminho para casa. E casa é onde tem gente que a gente ama, esperando a gente voltar. 3 meses depois, recebi uma ligação de Amanda. O Coronel Machado tinha sido preso. As provas do pendrive foram suficientes para condená-lo por homicídio, formação de quadrilha, grilagem e uma série de outros crimes. Amanda estava estudando direito, trabalhando meio período numa ONG que cuidava de mulheres vítimas de violência doméstica. Tinha namorado novo, um rapaz estudioso que a respeitava. E você, pai, como tá? Tô bem, filha. Tô bem de verdade. E era verdade. Ainda sentia falta da Maria, sempre sentiria. Mas aprendi que saudade não precisa ser prisão. Pode ser combustível para a gente fazer o bem no mundo. Toda vez que passo por Belo Horizonte, janto na casa da Amanda e da tia Rosa. Toda vez que vejo uma injustiça na estrada, lembro que posso fazer a diferença. A estrada me ensinou que a gente nunca sabe que vidas pode mudar quando decide fazer o que é certo. E que às vezes, salvando os outros, a gente se salva também. Fim. Às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho, não só para a gente ajudar elas, mas para elas nos ajudarem também. A vida é uma estrada de mão dupla. Quem salva também é salvo. Epílogo. Hoje, 5 anos depois, João Batista não roda mais sozinho. Tem fotos da Amanda formada em Direito no painel do caminhão, ao lado da foto da Maria. Virou avô postiço de 2 netos lindos e toda a família sabe que tem um porto seguro num caminhoneiro de coração gigante que entendeu que amor se multiplica quando é dividido. Amanda virou promotora, especializada em crimes contra mulheres. Toda vez que consegue uma condenação, liga para o pai do coração para contar. E toda vez que ele passa por Belo Horizonte, leva presentes para os netos e histórias novas da estrada. Porque algumas famílias não nascem do sangue,
nascem do amor, da coragem e da decisão de não passar reto quando alguém precisa de ajuda. E você? Já parou para ajudar alguém na sua estrada? Se esta história tocou seu coração, é porque você também acredita que pequenos gestos podem transformar vidas. Compartilhe com alguém que precisa acreditar na bondade humana.